Pegamos a estrada em direção à zona da Mata Sul de Pernambuco. Nosso destino é o município de Jaqueira, a 125 quilômetros do Recife. O cenário é pintado de verde pelos canaviais. Algumas manchas mais escuras nos topos dos morros são fragmentos da Mata Atlântica. Passamos pela cidade que nasceu às margens do rio Pirangi. Jaqueira tem cerca de 12 mil habitantes. A base da economia é a agricultura. O morador mais ilustre é difícil de encontrar. Um passarinho muito raro e ameaçado de extinção, o limpa-folha do Nordeste. Mas o que nos traz até aqui é uma maravilha pouco conhecida. A primeira sensação de quem vê uma obra assim tão imponente, quase que escondida aqui no interior de Pernambuco, é de surpresa. Como e por que foram construir um prédio nessa dimensão aqui na Zona da Mata, quase 2 séculos atrás, quando o transporte era precário, as estradas inexistentes e as distâncias quase que intransponíveis? Este é o Educandário São Joaquim, uma relíquia do século XIX. Uma estrada de terra cercada pelos canaviais nos leva ao encontro com o passado. A construção é grandiosa, mas não escapou das marcas do tempo e do abandono. Olhando de perto, dá para ver os estragos. O telhado desabou em algumas partes. A madeira não resistiu aos cupins. Pequenas cicatrizes no endereço repleto de história. E quem nos conta como tudo começou é o pesquisador e historiador Ricardo Guerra, ex-aluno do Educandário e apaixonado pelo lugar. O prédio foi construído para ser uma fortaleza dos militares. Aqui funcionou a colônia militar Pimenteiras. Eram 4.336 hectares de terra que pertencia ao general Pimenta, né? Apelidado Pimenta. Por isso, essa denominação de Pimenteiras. Ela funcionou de 1830, mais precisamente quando ela foi implantada no dia 9 de novembro de 1830, até 1869, quando foi desativada e o prédio ficou abandonado. Nesse prédio aqui, o que é? Aqui eram os alojamentos dos soldados do imperador, né? De ambos os lados, lado leste e lado oeste. Quantos homens passaram por aqui? Cerca de 7.000 homens serviram a sua majestade o imperador Pedro I e depois ao seu filho Pedro II. O quartel foi construído por ordem do imperador Dom Pedro I. Foi utilizado muito ferro fundido, como no mercado de São José, no centro do Recife. O arquiteto foi o mesmo que projetou a Igreja da Penha. O frade capuchinho Francisco Maria de Vicência, que aparece neste retrato. Encontramos uma curiosidade do tempo em que não havia energia elétrica. Eram iluminados por achotes, né, ou tochas, como queira. As tochas ficavam aqui, né? Ficavam aí com... Nesse cilindro aqui, de suporte. Com azeite de mamona, que era o combustível da época, né? Não existia petróleo praticamente, né? E eram iluminados todo aqui o pátio, que esse pátio nós calculamos cerca de 10.000 metros quadrados, né? De ambos os lados. Os soldados do imperador ficavam, era só a parte térrea, não existia a parte de primeiro nem segundo andar. São 13.000 metros quadrados de área construída. 2 alas imensas serviam de alojamento para os militares. As guaritas eram cavalariças, o local destinado aos cavalos. O prédio tinha uma função estratégica para combater os guerrilheiros da chamada Guerra dos Cabanos, uma parte quase esquecida da história que se passou em terras pernambucanas. Era justamente problemas de índios, porque os índios haviam sido desalojados da aldeia de Escada para a aldeia do Riacho do Mato Frio, que fica a cerca de 15 quilômetros daqui, e o esbulho de terra desses índios, devido à terra ser muito fértil, os grandes latifundiários estavam querendo tomar essas terras. E então existia muito conflito entre índios e os moradores da região. E o imperador, ele sensível a isso, implantou essas 2 colônias. Só que nesse íntere há a Guerra dos Cabanos, de 1832, com a abdicação de Pedro I em 1831, e perdura essa guerra até 1836. Houve muita morte por aqui? A população da província de Pernambuco era estimada de 500.000 pessoas. 50.000 pessoas se viram envolvidas diretamente e indiretamente nessa guerra. E dessas 50.000 pessoas, 15.000 faleceram de ambos os lados, tanto do lado dos guerrilheiros quanto do lado do imperador. Eram brasileiros contra brasileiros? Contra brasileiros. Eram etnias de índios, de negros, escravos fugidos dos plantéis da fazenda e de
moradores pobres, sem terras, né? Os poceiros, que faziam suas posses, plantavam seu roçado, numa propriedade do grande latifúndio, e sem mais nem menos, o grande latifúndio lá tomava terra, não indenizava e eles ficavam, coitados, se revoltaram. Isso é provado pela história, que houve falsificação de documentação, desbulho de terras, e houve um grande boom de latifúndios, que hoje são as usinas de açúcar, né, que ficaram com todas essas terras dessa população de pobres, negros, escravos e índios. Os latifundiários então acabaram ficando com as terras. Eles foram os grandes ganhadores, os grandes dominadores. No prédio dos tempos de guerra, hoje funciona uma escola para 105 crianças da região. A maioria é da área rural. São filhos de agricultores, canavieiros, desempregados, que recebem um ensino de qualidade, de graça. Aqui o ensino é o integral, né? Então aqui eles têm, de manhã tem os conteúdos programáticos, né? Eles seguem o planejamento, tudinho. E à tarde são as oficinas pedagógicas. Então à tarde eles têm trabalhos artesanais, tem educação física, tem informática, aula de informática, inglês, aula de inglês também. Então é bem diversificado à tarde. Então eles gostam, né? E nas escolas públicas, né, não tem muitas essas opções. Há quanto tempo você estuda aqui? 5 anos. E o que você acha dessa escola? Muito boa. O que você faz? Quais as atividades? Estudo informática, faço física, estudo inglês, artesanato, um monte de coisa. A escola é mantida pela Santa Casa de Misericórdia do Recife e por voluntários alemães. O dinheiro é contado. Por isso, o colégio mantém apenas 6 salas de aula do 1º ao 5º ano. Está no 5º ano, né? O ano que vem não tem mais. O que você está achando disso? Que é muito triste, né? Vocês queriam continuar por aqui. Que lembrança você vai levar desse lugar? Que eu aprendi muito, que aqui ensina muitas aprendizagens e que eu vou levar boas notas daqui. Qual o seu sonho para esse lugar, né? Mais crianças já foram atendidas? Mais crianças, onde tivéssemos mais parcerias, conseguíssemos mais parceiros, para que nós pudéssemos colocar até o 9º ano aqui e dar melhores condições, melhorar a parte de física da escola, que também precisa de muito melhoramento, e nós conseguíssemos mais parceiro para darmos esse apoio. Muitos pais procuram matricular os filhos aqui e mas não tem vaga. Não tem vaga, até por conta da questão de transporte escolar. E nós só temos um ônibus que vem pela manhã, trazendo as crianças, e às 7 horas da manhã e às 16 horas eles retornam para levar as crianças para seus convívio familiar. As crianças fazem 3 refeições por dia e voltam para casa bem alimentadas. Faz parte da educação ajudar nas pequenas tarefas, como lavar os pratos. Uma rotina de colaboração. No final do século XIX, era bem diferente. Aqui funcionava um orfanato e as crianças tinham um outro perfil. Era proveniente, a grande maioria, da capital pernambucana, vinha trazido para cá pelos frades da Ordem dos Capuchinhos. Quando cá se instalaram e construíram esse colégio, aliás, uma colônia orfanológica denominada Isabel, em 1873. E também foi reservada algumas matrículas para os filhos de ex-escravos, que eram chamados ingênuos, né? Após 1850, com a libertação da lei do ventre livre, e também na nossa região, para os pobres órfãos. Naquela época, os alunos de mau comportamento eram punidos. Ainda resta uma lembrança assustadora. Esse aqui era o local do castigo, chamado de Cafua. Olha só o aperto aqui para entrar. A porta é pequena, a gente tem que se abaixar. Não dá para ficar em pé aqui. Eu vou para a parte mais alta aqui no centro, ó. A cabeça encosta no teto. E a criança ficava de castigo aqui pelo menos 24 horas. Dependendo da arte do castigo, poderia ficar 48 horas e até 5 dias. É um lugar muito abafado e a escuridão era total. Olha só quando eu desligo a nossa iluminação. As prisões e os castigos físicos eram comuns. Os padres, eles agiam dessa maneira porque existia até um regulamento. O próprio Liceu de Artes e Ofícios do Recife,
existia um regulamento que era permitido apenas dar 6 palmatoadas em um aluno por dia. Quer dizer, esse regulamento estava estabelecido através de instruções normativas e os padres, obviamente, aplicavam aqui também na colônia fonológica. Nos imensos dormitórios dos órfãos, restam poucas camas que não foram devoradas pelos cupins. Os espaços enormes, com piso de madeira, guardam histórias de assombração. O professor de ensino profissionalizante Heraldo Araújo, de 68 anos, passou a maior parte da vida entre esses corredores e tem lembranças de arrepiar. O sino tocava, o piano de vez em quando batia. Sozinho? Sozinho. Ninguém conseguia ver ninguém tocando piano? Aí eu corria, tomava conta dos meninos, corria para ver que não tinha ninguém. Ninguém tinha. O senhor também ficava com medo? Às vezes ficava. As histórias de assombrações e do padre sem cabeça são contadas até hoje. Heraldo, como é que era o barulho que você escutava? Subindo as escadas era assim, olha. Isso que horas, assim, da madrugada? 00:00, 1h, 2h. Era assim, olha. Nas escadarias ali embaixo. Né? Muitas vezes você correu atrás para ver, não tinha ninguém? Corria. Tem algum menino fugindo. Aí eu corria, não tinha ninguém. Tinha ninguém. Era de arrepiar. Então tem assombração aqui. Tem assombração. Eu já estou com medo. E pensar que esse lugar cheio de histórias é apenas um dos 428 imóveis da Santa Casa de Misericórdia. No próximo bloco você vai conhecer a história, o patrimônio e a missão da Santa Casa de Misericórdia. O casarão histórico na Zona da Mata teve vários usos e ocupações. Depois de funcionar como colônia militar, ficou abandonado por 3 anos e passou a ser cobiçado pelos religiosos que atuavam na região. Com a chegada dos frades capuchinhos em 1873, o antigo quartel se transforma num orfanato. Esta capela, em homenagem a Santa Isabel, é uma herança deixada pelos religiosos. Foi uma época de paz e desenvolvimento. Os frades construíram a capela em estilo toscano, uma joia que passou a fazer parte da vida dos moradores. Aqui são celebrados batizados, missas e casamentos. A imagem de Santa Isabel, no centro do altar, foi trazida pelos capuchinhos. Tudo é mantido com muito zelo. Encontramos até esse instrumento pouco conhecido, a serafina. Serafina é uma mistura de órgão, piano, sanfona, é tudo isso, é? Perfeito, esse é um instrumento do início do século XX e, por incrível que pareça, fabricado aqui no Rio Grande do Sul, né? E era usado uma espécie de um órgão, só que ele é de fole, feito uma sanfona, o fole são nos pedais. É um instrumento dificílimo, raro, difícil de se tocar. E ainda, por incrível que pareça, apesar de toda a cidade, está afinadíssimo e em perfeita ordem para se tocar. Na capela, outra descoberta. Debaixo do altar-mor ficava um antigo túnel que servia de rota de fuga para os militares. O túnel foi lacrado com concreto pelos padres para evitar que as crianças fugissem do orfanato. No período de ocupação dos capuchinhos, personagens ilustres passaram pelo prédio. O lugar mais bem guardado desse casarão é esse quarto, o quarto da princesa. Ele passou a ser chamado assim desde que a princesa Isabel se hospedou aqui no dia 17 de agosto de 1877. Ela estava de passagem pela região e foi recebida pelos frades capuchinhos. Dormiu apenas uma noite nesse quarto e tudo permanece exatamente como no dia da visita. Tudo simples, mas arrumado com capricho. Guarda-roupa, criado mudo, penteadeira e uma pia com flores pintadas à mão. Quero mostrar para vocês um detalhe da cama da princesa. Como não tinha colchão de molas naquela época, era só o que existia aqui para manter o conforto. No lugar das molas, aqui debaixo do colchão, ó, uma tela de arame fofinha. O que a princesa Isabel veio fazer aqui? Bom, em 1877 essa nossa região foi assolada por uma grande seca. E aqui para cá correram vários flagelados, pessoas pobres. E Sua Alteza, Sua Majestade a Princesa Isabel, ela cá esteve justamente para
verificar em loco como estava a situação dessa população sofrida, flagelada. Ela que pernoitou com o seu esposo, o Conde D, Conde Ferdinando Gaston, conhecido como Conde D, durante uma noite. Veio trazer ajuda para os flagilados. Alagoas e Pernambuco. Alagoas e Pernambuco. Este retrato foi pintado por um frade para homenagear a visitante. A princesa Isabel tinha 31 anos na época. O quadro fica na mesma sala onde está o piano que foi tocado pela princesa. E nesse canto encontramos 5 livros muito antigos e que precisam ser restaurados. Os livros são muito pesados. Eu pedi o Ricardo aqui para me ajudar, para a gente ver mais ou menos quantos quilos tem cada um. Uns 20 quilos, Ricardo? Aproximadamente. É que ele tem os detalhes em ferro, ó. A capa, né? A capa, isso aqui é para segurar a capa, né? Muito pesados. Esse é o livro caixa, uma espécie de livro da contabilidade dos capuchinhos, né? O que eles anotavam aqui? Tudo. Os capuchinhos eram muito meticulosos. Anotavam toda a contabilidade, o que entrava, o numerário que saía. Até mesmo nos outros livros, o dia a dia, o diário da colônia. Até a quantidade de cominho, de sal, de açúcar que eles gastavam, tudo eles registravam nesses livros. O histórico escolar dos alunos também? Histórico escolar, óbitos, nascimento, fugas, alunos formandos, alunos que fugiram, no caso, né? E, enfim, o dia a dia da colônia, os castigos impostos aos alunos, aqueles que foram os remediados, que foram remetidos ao Exército e à Marinha como indisciplinados, estão tudo registrados nesses livros. Aqui tem 138 anos de história. O que não estava escrito foi o fim melancólico das oficinas profissionalizantes. Aqui os jovens saíam preparados para o mercado de trabalho. O professor aposentado, Heraldo Araújo, lamenta com tristeza o abandono das máquinas que hoje estão cobertas de poeira. É uma tristeza. Dá até vontade de chorar quando vejo aqui. Porque foi minha vida aqui. Sinto muito, sinto mesmo, de coração. É uma pena. Mesmo enfrentando dias difíceis, esse lugar que precisa de cuidados merece ser conhecido. O Educandário São Joaquim faz parte do patrimônio de 428 imóveis da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Vamos conversar com Rilane Dueire, diretora de patrimônio da instituição, para saber sobre os projetos para o velho prédio. Ele teve prestes a fechar. Quando nós chegamos, era sempre um pânico nos pais das crianças, porque o boato era que a Santa Casa iria fechar. E iria fechar porque não tinha condições de manter. Ele é longe e não teria condições de manter. Com a nossa chegada, a gente se encantou, né, com o prédio e com a vida daquelas crianças, né, com a necessidade que aquele educandário tem para as crianças. É muito grande e aí a gente dá um ensino de qualidade, eles têm a possibilidade de passar o dia todo no colégio, no educandário e aprender. E como aproveitar melhor aquele espaço, não deixar que, né, o tempo destrua ainda mais aquela... É verdade, a gente precisa fazer parcerias, nós hoje precisamos de fazer convênios, de trabalhar em cima disso, pensamos em fazer projetos para a Lei Rouanet, para poder nós restaurarmos o prédio. Aquele prédio, além de belo, ele tem uma importância muito grande para aquela comunidade. A Santa Casa de Misericórdia do Recife completou 153 anos de atuação em benefício de quem mais precisa. Hoje é responsável por 12 instituições de saúde, educação e ação social. Há 2 anos passou a ser presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, que ampliou a atuação e quer mais. É uma longa história de serviço às pessoas carentes. A Santa Casa de Misericórdia tem exatamente esse papel de ser um instrumento de cidadania, de ação social, de evangelização também. Nós ficamos contentes de estar participando dessa história. E nesses 2 últimos anos nós temos investido assim, sério na Santa Casa para que ela realmente cumpra o seu papel, né, a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus e aqueles mais carentes. Nós temos aí 12 unidades que estão sendo dinamizadas cada vez mais. Sobretudo o Hospital Santo Amaro precisa cumprir bem esse papel de acolher as pessoas mais necessitadas. O Hospital Santo Amaro tem 113 leitos à disposição dos pacientes. A ocupação passou de 32% para 95% nos últimos 2 anos. O número de funcionários da Santa Casa saltou de 367 para 1.390. Os contratos de aluguéis dos imóveis com valores irrisórios foram renegociados. Alguns prédios, como esse casarão na Rua do Bom Jesus, foram restaurados.
a instituição centenária busca novo fôlego para continuar a sua missão em favor das famílias mais pobres. A gente está caminhando. Não é que a gente vai conseguir voltar a ser a Santa Casa de Misericórdia de 50 anos atrás, o nome. Então a gente precisa construir isso junto com a sociedade. É um trabalho árduo, mas que a gente está aí disposto a fazer, com muita seriedade, com muito profissionalismo. O destino das crianças do Velho Educandário está ligado ao futuro da instituição centenária. E se depender do incentivo desta turma, Santa Casa vai ter vida longa.